sou a Larissa, professora de literatura, e a proposta deste vídeo é a resolução de questões. Vamos trabalhar com a segunda geração do modernismo, o romance urbano. Bem, então vocês têm um texto lá na página 14, chamado Romance Urbano na década de 30, de 1930. Este texto vai ajudar vocês a responder esta atividade de número 14, que está lá na página 24. Retomando alguns pontos importantes deste texto, ele diz o seguinte: além da prosa regionalista, na segunda geração do modernismo, nós tivemos narrativas ambientadas em espaços urbanos. E esses romances, eles constroem um painel da burguesia que se forma nas cidades. A transformação dos valores tradicionais é tema recorrente nessa produção, muitas vezes expressa por um questionamento moral ou por uma crise que atinge os protagonistas. Nesta época, nós tivemos um autor muito importante chamado Érico Veríssimo. Ele escreveu Clarice, em 1933, Música ao Longe, em 1936, e eles tratavam de costumes da sociedade do Rio Grande do Sul. Veríssimo conseguiu representar os dilemas e os anseios e as contradições da pequena burguesia. No contexto da produção narrativa, a prosa urbana foi responsável por representar uma sociedade que se tornava cada vez mais complexa, composta não apenas de tipos relacionados a classes abastadas, de um lado, e aos pobres, de outro. Então, após nós vermos retomarmos uma parte deste texto do romance urbano na década de 1930, nós temos lá na página 24 do livro de vocês a atividade de número 14, que diz o seguinte: qual dos aspectos a seguir não diz respeito ao romance urbano produzido durante a segunda geração do modernismo brasileiro? Pensando no texto que nós vimos, alguns trechinhos do texto que nós vimos, nós temos aqui o aspecto que não diz respeito ao romance. Exploração do espaço da cidade. O romance urbano era um dos aspectos do romance urbano, né? A exploração do espaço da cidade. Abordagem do fenômeno da seca. O romance urbano abordava o fenômeno da seca? Não, o romance urbano não abordava o fenômeno da seca. Presença de tipos sociais pertencentes à classe média? Sim, o romance urbano começou a trabalhar a classe média. Então, eram alguns tipos que não eram relacionados somente à classe abastada de um lado e aos pobres de outro. E sim, agora nós tínhamos a presença da classe média, né? A nossa próxima questão é referente a este texto do Érico Veríssimo, né, que está no romance Música ao Longe, publicado em 1936, e este texto vai nos auxiliar a responder à questão de número 15 da página 24. A questão número 15 pede que a gente releia o fragmento do romance Música ao Longe, de Érico Veríssimo, na seção de atividades. Então, é este texto aqui para vocês. Hora da sesta, um grande silêncio no casarão. E responda: qual o sentido da seguinte frase? Mas o silêncio da sesta estava cheio de convites traiçoeiros. Qual é o sentido dessa frase? Essa frase nós encontramos bem aqui, ó. Mas o silêncio da sesta estava cheio de convites traiçoeiros. Vamos dar uma olhada desde o parágrafo anterior para termos um norte de como responder essa questão. Então diz assim: Clarissa recorda, foi no verão, todos no casarão dormiam, as moscas dançavam no ar, zumbindo. Fazia um solão terrível, amarelo e quente. No seu quarto, Clarissa não sabia o que fazer. De repente pensou numa travessura. Mamãe guardava no sótão as suas latas de doce, os seus bolinhos e os seus pães que deviam durar toda a semana. Era proibido entrar lá. Quem entrava, dos pequenos, corria o risco de levar palmadas no lugar de costume. Mas o silêncio da sesta estava cheio de convites traiçoeiros. Clarissa ficou pensando. Lembrou-se de que a chave da porta da cozinha servia no quartinho do sótão. Então, voltando à nossa questão, qual é o sentido dessa frase? Mas o silêncio da festa estava cheio de convites traiçoeiros. O silêncio do momento, daquele momento ali, da festa de todo mundo, né, enquanto todo mundo dormia, levava a Clarissa a acreditar que ela podia invadir o quarto de Vasco sem ser notada. Ou seja, a tranquilidade do ambiente indicava que ninguém perceberia
esta ação da personagem. Bem, então, para o momento era isso. Eu espero ter ajudado vocês. Desejo ótimos estudos e até a próxima!